dia, Dunamis House! Sejam muito bem-vindos ao nosso último culto de 2025. Nós estamos muito felizes e queria convidar vocês para vocês também comentarem de onde vocês estão assistindo o culto, se vocês estão na praia, se vocês estão visitando algum parente, alguma cidade. Comenta aí de onde você está assistindo, né, o nosso culto. E hoje eu queria ler lá em Salmo 126, versículo 3, que diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E desde o começo do ano, desde que nós iniciamos 2025, a gente tem declarado como igreja, né, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Lá em Neemias 8:10. E esse versículo, o Salmo está dizendo para a gente se alegrar novamente, né? E grandes coisas o Senhor fez nesse ano na nossa igreja, né? A gente começou o ano com a Semana da Santificação, depois a gente teve o culto de aniversário, depois a gente teve vários eventos, a gente teve comunhão com as células na chácara, a gente teve o Doxa, e foram grandes coisas que o Senhor fez por nós, né? E nós devemos nos alegrar com tudo isso, né? Porque também nós temos declarado como igreja pra gente ser um povo alegre. Então, quero convidar você também a terminar o ano com a alegria, né? E começar 2026 com a alegria também. E então eu vou estar orando também pra gente começar o nosso culto. Sim, Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Nós somos muito gratos, Pai, a tudo que o Senhor fez por nós nesse ano, Pai. Obrigada porque o Senhor fez grandes coisas pela nossa igreja, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom. E nós te pedimos que o Senhor abençoe este culto, para que seja um culto alegre também, que a gente celebre as obras que o Senhor tem feito por nós, Pai. Também o Senhor abençoe cada um que está assistindo nosso culto. Também cada um possa ser tocado e que possa ser um último culto cheio de alegria. É isso que eu te peço e agradeço em teu nome. Amém. Amém? Então, vamos começar nosso culto. Nasceu um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o príncipe da paz.
Aleluia, 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 aleluia. Hoje é o nosso último culto do ano, onde a gente vai agradecer e entregar por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tudo que Ele realizou nesse ano, quanto Ele nos abençoou, e já entregando o nosso próximo ano nas mãos de Deus, amém? Pela graça Ele nos alcançou. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço, e com raiar de novo dia, e misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Oh, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço, e com raiar de novo dia, Ele tem misericórdia, e misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Oh, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, Só pela tua não graça. não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso
disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia, é pela graça. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais eu, não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais eu, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, e esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida só pra te coroar, E esse é
faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao entrar, e o olhar que beijo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, e esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Sim, Jesus. Esse é um tempo também de nós adorarmos o Senhor com nossos dízimos e ofertas. E eu quero ler com vocês esses salmos que nós começamos, Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É uma manhã de gratidão. O que você pode dizer para Deus? O Senhor fez isso na minha vida nesse ano de 2025. E você diz: o meu coração se encheu de muita alegria. Talvez a sua família recebeu um novo membro. Quantos bebês nós recebemos aqui na Dunamis House? É uma alegria. Talvez você levou alguém para Cristo nesse ano de 2025. Que experiência! Vai pensando. Eu queria te convidar a você a escrever: olha, Deus fez isso nesse ano. Talvez uma cura. Na nossa igreja, aqui na Dunamis House, nós vimos curas e milagres nesse ano de 2025. A restauração de um relacionamento na sua casa. Talvez uma promoção, algo que você viu a mão do Senhor. Você disse: o Senhor é o meu provedor. Escreva, se você puder escrever agora no chat: Deus fez isso, Deus fez aquilo. O Senhor quer encher os nossos corações da alegria dele, de gratidão. É interessante como diz esse salmo. Eu amo esse Salmo 126. Ele começa dizendo: estávamos como aqueles que sonham. E ele termina no versículo 5 dizendo: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Talvez você esteja nessa fase, semeando algumas coisas com lágrimas. A salvação de alguém, alguma situação adversa, mas eu quero te animar: persevere, persevere. Nenhuma semente entrega infidelidade fica perdida. Nenhuma semente entrega infidelidade vai ficar perdida. Haverá o tempo da colheita com alegria. E esse é um tempo que nós fazemos como Dunamis House aqui: dízimos e ofertas. E a oferta também é uma semeadura. E eu quero nessa manhã que você pergunte para o Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu oferte? O que o Senhor quer que a gente oferte como família? Talvez uma oferta também de ações de graça. Pergunte ao Senhor nessa manhã. Dizimar também é uma semeadura de fidelidade. Nós gostamos de dizer que o dízimo, na verdade, é a medida mínima da nossa generosidade. Seja fiel no dízimo.
Porque quando nós dizimamos ali cada mês, você lembra, nós somos de Deus, tudo que temos é dele, tudo que somos é dele. Então faça isso com alegria, entregue seu dízimo, entregue a sua oferta, dizendo: o Senhor fez grandes coisas por mim e por isso nós estamos alegres. Amém? Eu quero orar com você. Você pode já separar o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos projetar também o Pix, o QR Code, para que você possa também dizimar e ofertar. Obrigada, Jesus. Senhor, nós somos tão gratos. Esse salmo diz: grandes coisas o Senhor fez no nosso meio, por isso estamos alegres. Ele diz essa palavra: nós somos como aqueles que sonham, Pai. Pai, eu oro, Senhor, obrigado pelas suas maravilhas. Nessa manhã nós também queremos ofertar com alegria, dizimar com alegria, porque entendemos que de fato tudo vem de Ti. E como bons mordomos nós entregamos, Senhor, essa medida mínima da nossa generosidade, o dízimo, Senhor. Senhor, eu quero orar também por provisão nas casas. Senhor, eu oro, Senhor, por provisão, sustento. Talvez alguém aqui precisa de um milagre financeiro. Nós queremos abençoar essa pessoa, Senhor, essa família. Senhor, por milagres financeiros, traz sustento, traz provisão, Senhor, nas famílias da Dunamis House, Senhor. Pai, vem, Senhor, e que seja um tempo de também entregarmos e dizer: eu confio em Ti. Tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, traz, Senhor, provisão, traz o seu sustento. Pai, e Senhor, que cada um possa colher aquilo que está semeando em fidelidade a Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode ofertar, você pode dizimar. Nós estamos projetando ali o Pix e também o QR Code para que você possa fazer isso em nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. Essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, você que está nos assistindo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Obrigada. Obrigada, equipe da Radiação D também, por esse tempo tão precioso de nós adorarmos ao Senhor Jesus. E seja muito bem-vindo a esse culto online, amém? Que você possa dizer da onde você está assistindo esse culto. Talvez você está com toda uma família, você pode também enviar o link para alguém da sua família, amigos, que você possa participar disso e enviar para pessoas, amém? E eu queria também passar alguns avisos antes de nós irmos para a ministração da palavra. Hoje tem algo muito especial, nós vamos ouvir várias pessoas falando e testemunhando daquilo que Deus fez nesse ano de 2025.
Amém? Logo vocês vão ouvi-los, esses testemunhos. E antes disso, eu queria passar alguns avisos. O primeiro aviso é que no dia 4 de janeiro, que é domingo que vem, nós teremos a Sala do Alto Especial. Nós vamos começar o nosso culto ali, 9h30, com oração, com a Sala do Alto. E nós vamos ir até às 10 horas, sem interrupção. Vai ser um tempo muito, muito especial, que você pode vir com a sua família. É muito importante nós também orarmos como igreja. Esse será um tempo de nós orarmos como igreja, e será o primeiro culto do ano, e também a primeira ceia do ano. Então você também se organize. Dia 4 de janeiro, voltam os cultos presenciais, e aí nós vamos por todo o ano aí fazendo os cultos presenciais aqui na Dunamis House. Então, já se programe, dia 4 de janeiro, próximo domingo. E será um tempo de primícias. Amém? Eu quero te convidar, venha orar, venha 9h30, chegue antes, para que você também coloque os seus pedidos de oração no primeiro culto do ano, e que você também traga toda a sua família. Vai ser um tempo muito, muito precioso, começando a Sala do Alto às 9h30 e depois o nosso culto às 10. Amém? E agora, eu gostaria de chamar algumas pessoas muito especiais aqui, que vão falar algumas coisas que o Senhor fez e que nós fizemos aqui como igreja na Dunamis House durante esse ano todo de 2025. Então, nós vamos ter várias pessoas aqui, você vai ouvir esses testemunhos, eles vão falar daquilo que o Senhor fez, porque grandes coisas o Senhor fez, e por isso estamos alegres. Amém? Queria chamar agora todos esses meus queridos. Então, eu gostaria de chamar a Manu, o Larson, a Meire, a Ana, a Regi, o Assir, o Edu. Eles vão falar um pouquinho do que aconteceu nesse ano de 2025. Como foi para eles, vários eventos que nós fizemos e o que mais destacou nesse evento. Então, nós vamos começar com a semana da santificação. Ali a gente se consagrou em janeiro, essa semana de consagração. Eu queria chamar a Manu, você pode vir falar um pouquinho como foi para você. Então, semana de santificação foi um tempo muito precioso. Começamos em janeiro com alta expectativa, onde para mim foi uma abundância do Espírito Santo, a bondade dele em todo o tempo, onde eu pude ver a transformação minha, no cuidado dele, na separação que ele me colocou para viver o melhor dele e o melhor por todo o ano. Então foi o principal, do início para até agora, a bondade de Deus. Amém, amém. E logo nós começamos uma campanha de jejum e oração. E Larson, como foi para você esse tempo de jejum, superação que a gente chama? A superação foi, de fato, uma superação para a gente, né? É um tempo que a gente se consagra voluntariamente como igreja. A gente veio dessa época de semana de santificação, e depois de alguns meses a gente precisava de mais. E a superação é engraçado porque a gente entra num momento de superação mesmo. A gente lê mais, a gente ora mais, a gente jejua, né? Então a gente está agindo por Deus, assim, né? Foi a impressão que eu tive, e que à medida que a gente age por Deus, a gente percebe cada vez mais Ele agindo na nossa vida, né? Então a igreja entra num outro movimento, a intercessão, né? A Manu sabe muito bem, a intercessão entra num momento de mais robustez também. E eu lembro que a gente estava se mudando nessa época, então foi um turbilhão na nossa vida, assim, e Deus trouxe respostas, Deus trouxe favor naquele tempo de uma consagração voluntária. Então é uma superação de superar coisas, de super agir nas coisas de Deus também, e graças a Deus a gente percebe a igreja desfrutando durante o ano todo desses movimentos de jejum e oração. Amém. E é muito bom nós jejuarmos como igreja,
Algo acontece, céus abertos acontece quando a gente jejua como igreja. E no ano de 2025, Meire, vem mais pertinho, aconteceu algo muito especial, que foi a Academia Dunamis, né? Nós tivemos todo um tempo, foram 4 meses no primeiro semestre. E o que você pode dizer, Meire, que mais te marcou, destacou? Como foi para você esse tempo? Uau, foram tantas coisas, né? Foi uma experiência maravilhosa. E foi um tempo de crescimento espiritual, teológico também, né? Nos aprofundamos mais na palavra de Deus. E foi através da Academia Dunamis que eu pude me desenvolver o conhecimento da palavra e aprofundar mesmo na palavra de Deus, né? E foram, assim, 4 meses de encontro maravilhoso com cada um, né? Que foi uma vez por semana nos reuníamos e a academia me ensinou a ter, assim, mais comunhão com Deus, né? Mais a profundidade na leitura da palavra e também fez com que o meu relacionamento com Deus desenvolvesse mais, né? A leitura da Bíblia diariamente, o meu devocional, né, que a gente tem que fazer, o lédico também. Sei que foi maravilhoso, foi assim um divisor de águas. Meire antes da academia e depois da academia. E eu quero assim incentivar quem não fez academia, no próximo, faça, que vocês não vão se arrepender. Muito bom, foram dias intensos, né? Foi muito especial. E também, durante os starts que nós fazemos aqui na Dunamis House, nós temos muitos cursos. Nós vamos falar um pouquinho, vi como foi alguns cursos que nós tivemos aqui. Então, a gente teve curso de educação de filhos, curso para os casais. Ana, conta para nós o que te marcou nesse tempo também que nós fazemos os cursos, o que você pode destacar nesse ano, como foi para você, e ministrar e ver as pessoas recebendo também essas ministrações. Eu acho que o curso que vem mais pessoas e que as pessoas gostam muito e que é um curso que a gente vê que diminui muito a ansiedade dos pais, né, que são os pais de primeira viagem, que a gente ministra, né, que é a preparação para a chegada do bebê. E esse curso parece que traz um alívio para eles de muitas dúvidas que têm e até pais que já têm filhos. Às vezes eles fazem com a gente do segundo filho e tem relatos assim que, nossa, se eu soubesse desse curso no primeiro filho, não teria sofrido tanto, né? E os nossos cursos daqui da igreja são legais porque eles vão desde a preparação para a chegada do bebê até conquistando o coração do seu adolescente, né? Tem o curso de casais também. Então, abranger essa área toda da família, eu acho que é muito importante. Acho que é isso que é um ponto bem positivo aqui para a igreja. Muito bom, muito bom. A gente quer sempre trazer ferramentas, tanto para o seu casamento, para a educação de filhos, a chegada do bebê, né, que é um curso maravilhoso. E também a gente teve, durante o tempo do Start, um seminário de cura e libertação, que a gente começou a fazer aqui na Dunamis House no ano de 2025. Regi, conte para nós, assim, o que para você destacou, o que mais marcou nessas ministrações sobre libertação, sobre cura. Conte para nós um pouquinho aí. Foi muito especial porque a gente imagina assim que cura e libertação é algo mais pesado, sofrido, que é algo que você tem vergonha às vezes de se falar ou de passar por isso, né? E vocês trouxeram com muita leveza a nossa parte, né? A nossa parte como cristão mesmo, né? Então, vocês partiram do princípio que nós não somos pecadores lutando para nos tornarmos santos. Nós somos santos, santificados por Jesus e lutando contra o pecado. Porque é por causa do pecado que, né, nós temos tudo isso que está acontecendo na Terra, né? Então, a gente não luta por uma vitória, né? A gente luta, a gente parte da vitória que já foi conquistada. Sim.
Então fica tudo mais leve, assim, né? Vocês falaram sobre cobrir, né? Que Deus cobre a gente e às vezes a gente fala assim, né? Cobrir os pecados, né? A multidão dos pecados, mas na verdade Deus nos cobre no sentido de nos revestir para nos dar força para lutar contra o pecado, né? E não no sentido de vergonha, mas no sentido de termos força pelo Espírito, né? Outra coisa que me tocou muito foi que a libertação tem muito mais a ver com a sujeição a Deus e não em conhecer o inimigo, né? Não saber o nome dos bichos, não saber o outro lado, mas a gente realmente entender que o que fortalece a nossa libertação e a libertação de uma pessoa é a gente se sujeitar a Deus, se sujeitar à palavra, obedecer. A obediência à palavra é a chave da libertação. Então, às vezes, a gente foca tanto em parar de fazer algo, mas se a gente começar a fazer algo que é obedecer, automaticamente o que estava errado começa a desaparecer, sabe? Então, foi muito, para mim, o que marcou foi a leveza que vocês trouxeram todos esses temas e a profundidade da nossa parte. O que nós precisamos fazer? Se sujeitar a Deus e entender quem nós somos em Deus de verdade. Porque quando a gente tem a visão correta de quem nós somos, a gente sabe que é filho, a gente sabe que é santo, a gente sabe que tem Deus e todos os anjos ao nosso lado, né? Muito bom, Regi. E nós aqui, na Dunamis House, nós temos os núcleos das gerações. Nós começamos lá desde os DHzinhos, o Talmidim, os Strongs, o Youngs, porque nós entendemos que Deus é um Deus de gerações. E nós chamamos aqui o Assir para falar um pouquinho dos Strongs, que são os pré-adolescentes de 9 a 14. Nós tivemos muitas coisas especiais esse ano, né? E o que você gostaria de compartilhar que mais marcou, destacou nesse ano de 2025, com os Strongs? Sim, é isso que a pastora falou, é uma alegria a gente fazer parte de uma igreja que olha com tanto carinho, com tanto zelo para as gerações, né? Não, como a pastora sempre fala, né? A gente não tem núcleo para estacionar os filhos, mas é um lugar onde eles vão crescer, vão se aprofundar. E foi isso que eu quero destacar mais que a gente passou ao longo desse ano. Foi essa, como o Larison falou mais cedo ali, a gente fez muitas ações para que eles tivessem ferramentas para ter mais intimidade. Então, mais intimidade entre eles, mais intimidade com o Senhor e com a palavra de Deus. Então, a gente teve alguns movimentos de acampamento, de festa, onde eles se uniram mais, estreitaram os laços. Isso é muito importante para a nossa caminhada, a gente ter com quem dividir, né, as nossas lutas. Então, eles já têm as suas lutas, então foi muito importante esse crescimento na intimidade entre eles, né, como amigos, e na palavra de Deus, conhecendo mais ao Senhor. A gente tem isso como lema nos Strongs, né, a gente de uma geração que conhece a palavra, né, e a gente teve até no segundo semestre uma ação muito legal vinda dos pastores, que foi ao som da palavra, que facilitou muito, né. Então a gente faz as campanhas de devocional, mas a gente teve ao som da palavra que trouxe um pump assim para eles conseguirem decorar, memorizar a palavra de Deus. Então foi um tempo que, destacando nesse ano, foi um tempo de muito crescimento e muitas ações, né, como o Larison falou, para que eles pudessem conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor e com a palavra. Muito legal. E você pode até continuar ouvindo os versículos, eles estão ali no grupo da Dunamis. Foi um tempo muito especial. E o Youngs também, nós tivemos algumas atividades esse ano, e o Edu vai compartilhar com a gente aqui o que mais marcou nesse ano 2025, nesse tempo também que nós trabalhamos e ministramos os Youngs. É isso aí, pastor. A gente iniciou o Youngs no ano passado, né? Reiniciou o Youngs ano passado, e esse ano a gente resolveu subir, né? Fazer os cultos aqui, e a gente sonhava, a gente ainda sonha e projeta em ver essa casa cheia de jovens, amém? Então a gente tem orado por isso, mas no decorrer do ano o Senhor tem falado muito, né? Falou muito com a gente sobre a gente estruturar primeiro para depois crescer, né? Então
até no último Youngs a gente teve um tempo ali de falar um pouco sobre gratidão, sobre, né, o que você tem para agradecer. E um dos pontos que a gente tem para agradecer é que hoje a gente tem jovens para servir aqueles que vão chegar, né? Então, assim, hoje a gente não tem a casa cheia, mas nós temos uma estrutura, uma fundação hoje para receber aqueles que vão chegar, que vão ser muitos. Amém? Então, a gente tem orado, né? A igreja tem uma palavra para jovens também, então a gente está caminhando, andando em cima dessa palavra. Então, o que a gente tem para agradecer é que hoje nós temos jovens para servir e para cooperar com aqueles que vão chegar. Muito bom, muito bom. E para terminar, eu queria só compartilhar também o Start em Todo Lugar que a gente fez aqui na Dunamis House. A partir de outubro foram vários encontros que várias pessoas tiveram, seja na academia, na sua casa, em lugares na escola também. E foi um tempo muito especial onde nós levamos a palavra de Deus para as pessoas onde elas estavam. Então, a ideia do Start em todo lugar. E eu tive o privilégio de fazer com uma pessoa muito querida, minha personal, e nós fizemos todos os encontros ao lado da academia e foram tempos muito, muito especiais. A gente ia fazer o treino chorando, porque Deus estava agindo ali, e foi muito, muito gratificante, porque é algo que o Senhor deseja que cada um de nós discipulamos, e algo que nós falamos esse ano de 2025, é que cada um de nós tenha mais um discípulo para Jesus. Então, que a gente continue com isso no coração, porque a Bíblia nos fala sobre isso, de que quando nós discipulamos alguém, quando nós levamos alguém à festa no céu, e também o Senhor se agrada, né? Então, que você possa continuar com esse alvo de você ter mais discípulos para o Senhor. Amém? E eu queria agora, né, chamar também uma palavra muito impactante, vai impactar o seu coração. O pastor Flávio vai chegar e vai ministrar algo profundo para esse dia também. Que Deus te abençoe. Bom dia a você que está conectado conosco nessa manhã, nesse culto online, dia 28 de dezembro de 2025. Há poucos dias celebramos o Natal e daqui 4 dias nós vamos estar celebrando, se Deus quiser, o ano novo, 2026, vai estar chegando. Quero te dar esse bem-vindo e também pedir para você, de onde que você está nos assistindo, comenta aí de onde você está, compartilha aquilo que Deus está colocando no seu coração. Uma bênção poder estar junto com você neste culto da Dunamis House, este culto online que nós estamos realizando hoje. Então, após essas festas que tivemos, esse período que estamos nos preparando para novas festas, nós precisamos sempre voltar à presença de Deus e que o Senhor esteja falando ao nosso coração para aquilo que Ele tem pela frente. E eu quero começar essa mensagem contando para você uma história que tem a ver com esse tempo familiar e usar essa história durante esta mensagem para te ensinar princípios, para que você possa olhar para 2026 dessa forma também. Como eu falei com você e provavelmente muitos que estão nos assistindo também vão estar nessa situação em que no final de ano nós nos reunimos em família, celebramos com amigos, com familiares e nesse período eu me lembrei que quando criança, no período das férias, eu então costumava ir para a cidade que eu nasci, no interior do Paraná, Nova Esperança, e lá encontrava muitos parentes e um dos meus tios lá começou a me ensinar xadrez. Eu não sabia jogar xadrez, ele então começou a me ensinar as regras, como se moviam as peças no tabuleiro, enfim, como que era a regra do jogo. E então, conforme nós íamos jogando, eu ia aprendendo, ele ia me instruindo, e certo dia eu comecei num jogo com ele, fazer algumas movimentações, e de repente eu estava conquistando a rainha. E depois, logo que eu derrubei a rainha no jogo, o que aconteceu? Ele fez um checkmate. Na verdade, naquele momento, eu não estava conquistando uma vitória. Ele preparou uma armadilha para mim.
E eu quero falar sobre coisas nesse sentido, porque os seus alvos para o próximo ano, eles não podem colocar a perder o que é importante. Naquele momento, aquele desejo que eu tive, eu vi aquela rainha, sabia que ela era importante no jogo, me fez ir com uma ação para derrubá-la. No entanto, eu deixei desguardado aquilo que era importante, o rei, e então eu perdi o jogo. Então, não adianta a gente conquistar o que nos leva a expor o que é importante nas nossas vidas. Conquistar algo e perder o que te faz se manter de pé. Então, o que nos mantém de pé são princípios. Quando nós andamos nos princípios da palavra de Deus, quando nós andamos em santidade, quando nós buscamos fazer o bem para uma pessoa, sermos generosos, bondosos com alguém, respeitosos, sermos fiéis nos relacionamentos que nós temos, isso nos mantém de pé. No entanto, nós passamos por muitas situações na nossa vida de decisão, e algumas dessas decisões que nós vamos fazer, elas podem colocar a perder o que é importante se nós não vermos o cenário todo. Tem gente que muitas vezes pode vencer uma meta, alcançar uma meta e expor o seu casamento, deixar o seu casamento desgastado. Outras pessoas podem conquistar seguidores ao mesmo tempo que começam a perder o coração dos seus filhos. Alguns podem receber uma promoção, mas quando recebem uma promoção, perdem amizades importantes. O temor a Deus, nós precisamos olhar nas nossas conquistas para o próximo ano, o que nós estamos vivendo, o que está ao nosso redor, para não colocar a perder aquilo que nos sustenta, aquilo que é importante na nossa vida. Então, 2026 está chegando, né? Nesse próximo ano eu quero animar você a andar nos princípios, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, algo muito importante. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Se temos boas companhias que edificam, isso vai nos manter de pé. Isso vai nos ajudar. Nós vamos ter um amigo que vai dizer, não vai por esse caminho, olha, aquela situação é uma tentação para a sua vida. Sai daquele lugar, evita esse ambiente, não ande com aquela pessoa, porque ela pode te levar a uma situação de fazer uma oferta que vai te deixar constrangido, vai te expor à desonestidade ou outras coisas. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. No entanto, as boas companhias vão fortalecer os princípios da palavra de Deus. Então, a gente precisa estar olhando para isso. Então, nesse ano de 2026, lute sem perder o que te sustenta. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2 sobre lutarmos enraizados, edificados em Cristo, sem perdermos a nossa fé. Então, como no jogo de xadrez que nós estávamos falando, não abra mão do rei. O rei é importante. Dentro daquele jogo de xadrez, só se permanece vivo no jogo de xadrez se o rei estiver no tabuleiro. Se ele cai, tudo acaba. Né? Quando Jesus entrou na sua vida, o rei entrou na sua vida. Ele entrou na sua história. E como no jogo de xadrez que nós estamos falando, o rei não se movimenta no seu lugar. Ele está ali e ele te sustenta, mas quem faz os movimentos sou eu. Então Jesus ele nos ensina os princípios. Ele nos ensina o evangelho. Como tratar, como perseverar, como confiar em Deus, como estabelecer os nossos sonhos, o que nós devemos buscar na nossa vida. Isso é o que Jesus nos ensina. Mas quem toma a decisão sou eu, é você. E a nossa decisão não pode expor e enfraquecer os princípios do rei. Nós precisamos manter Jesus fortalecido. E esses princípios precisam estar sendo vividos por cada um de nós,
Porque quando vivemos os princípios, nós estamos fortalecendo a presença do rei na nossa vida. Então, Jesus, ele é aquele que nos ensina. Não é aquele que vai agir em nosso lugar. Quem vai agir somos nós. No entanto, como no jogo de xadrez, se o rei está no tabuleiro, ele te dá autoridade para você continuar no jogo. Ele te dá legalidade para você estar lá. Assim também é Jesus. Jesus, na sua vida, quando você obedece os caminhos dele, ele te dá autoridade. Ele te dá autoridade sobre o inimigo, ele te dá autoridade nas situações para você estabelecer o reino de Deus, ele te dá direção, te ensina princípios para você consertar um problema que aconteceu na família, muitas vezes um desajuste, uma ofensa que aconteceu, no trabalho, uma falta que houve, voltar lá, restaurar, a reorganizar as coisas. Jesus, ele está na sua vida, ele está te dizendo como fazer. E quando você faz aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, na Bíblia, você então está fortalecendo a presença do Senhor na sua vida. E quando você faz isso, você ganha autoridade para se manter vencendo na vida, na sua vida, na vida pessoal, familiar, em tantas coisas que você faz. Você então é quem move as peças. Você é o responsável. Para esse ano de 2026, coloque os seus alvos e as suas metas, entendendo que você é responsável para manter Jesus no jogo, manter Jesus na sua vida, manter Jesus te impulsionando. A Bíblia, ela está escrita. Os princípios, eles estão lá. Mas é você que vai decidir viver. Sou eu que vou decidir viver esses princípios. Então, Deus não abençoa um cristão por quem ele finge ser. Se ele finge ser um bom moço, se ele finge ser uma pessoa simpática. Deus não abençoa você porque você finge ser. Ele abençoa você por você realmente obedecê-lo. Então ele te abençoa quando você o obedece, quando você diz, a tua palavra, Deus, diz isso, eu vou aplicar este princípio. Então você cresce, então você avança. Um cristão não prospera por sorte, mas por ações corretas. Ações sobre princípios certos, aquilo que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia ensina a não roubar, a Bíblia ensina a não mentir, a não brigar, e isso é proteger o rei. Isso é manter o rei próximo de você. Isso te dá autoridade para você continuar avançando. Todos nós queremos avançar, vencer, ter uma vida próspera. Se o rei está conosco, nós temos autoridade para continuar avançando e vencendo. Então, não é sobre a força do homem, mas a força de Cristo no homem. Deus é aquele que vai te fortalecer para que você não se distraia com as rainhas do mundo. Nesse jogo que eu te falei, meu tio, ele deixou a rainha deliberadamente exposta. Eu olhei aquilo e falei, é uma chance incrível que eu tenho de ganhar do meu tio. Eu sou uma criança, ele é um adulto, agora eu vou. Mas era uma isca. O inimigo também trabalha com iscas. Ele não te derruba com aquilo que você rejeita, mas com aquilo que você deseja. Por isso o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, ó Pai. A Bíblia chama isso, esse desejo, de concupiscência. 1 João capítulo 2, versículo 17, diz assim, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há desejos que parecem conquistas, mas eles sequestram a sua paz. Eles esfriam a sua fé. Eles te deixam vulnerável, fraco espiritualmente, frustrado, mesmo após uma conquista. Então, em 2026, preparando este próximo ano, tenha muito claro isso. Você precisa decidir o que você vai alimentar neste próximo ano. Então, alimente através de uma vida em que você obedece à palavra de Deus. Você não vai alimentar a concupiscência, o desejo desenfreado, você vai alimentar a obediência, porque Deus não abençoa quem você finge ser, Ele abençoa você quando você obedece, quando você anda nos princípios, aí você prospera. Há 3 tipos de concupiscência, eu vou falar só uma. É a dos olhos, um desejo desenfreado dos olhos, porque tem a ver com o que nós estamos falando, com a história que eu estou te dando aqui.
Como no jogo de xadrez, eu olhei aquela situação, foi um desejo. Eu falei, agora eu vou derrubar essa rainha. Estou muito próximo da vitória. Mas aquilo que parecia precioso, na verdade, me expôs a uma derrota. Por isso, coloque as metas do seu próximo ano como metas de ataque, mas também tenha metas de proteção. Não coloque só metas de ataque. Como eu estou dando o exemplo, eu vi a rainha, eu agora vou atacar e eu vou vencer, mas eu não tinha uma meta de proteção, em que eu via que o rei ia estar desguardado. Então, neste próximo ano, coloque metas de ataque e de proteção. Porque todo mundo faz listas de coisas para conquistar, mas poucos fazem listas de coisas para proteger. E eu estou aqui para te dizer isso, que nesse ano você tenha dessa forma. Não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, você precisa entender que nós somos facilmente seduzidos pelos desejos deste mundo, a menos que a gente tenha o desejo de obedecer o Espírito Santo e morrer para nós mesmos. Nós, então, podemos acertar. Então, buscar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Termos, neste próximo ano, uma visão clara de que, ao mesmo tempo que eu quero conquistar coisas, eu estou também protegendo o que o Senhor já me deu. Jesus está na minha vida. Eu quero proteger o meu relacionamento com Ele, eu quero proteger a vida que eu tenho com Ele, eu não quero perder a minha comunhão com o Senhor. Então proteja o seu casamento, o coração dos seus filhos, para você que tem filhos, proteja as suas finanças das tentações que hoje tem de dinheiro fácil, mas que nunca chega. Proteja o seu testemunho, proteja a sua mente, o seu devocional, o seu tempo de oração, de adoração a Deus, da leitura da Bíblia, de se encher da palavra de Deus. Eu tenho aprendido muito sobre esse andar na presença de Deus, a cada vez mais. Eu percebo assim que quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais transborda a vida. Então, você ao ler a palavra de Deus, ao orar, entenda que nesse momento o Senhor está derramando vida sobre você, e você precisa de vida nas decisões que você vai tomar. Você precisa de vida com pessoas que você lida. Você precisa de vida nas decisões que você faz, porque senão você vai se mover por um desejo desenfreado, por uma ganância, por uma ambição. E aí nós colocamos tudo a perder, porque olhamos o que vamos conquistar e deixamos de proteger o que nos mantém de pé. Se o rei estiver vulnerável, todas as conquistas anteriores podem se tornar vãs. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ensina dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, que isso esteja no seu coração, seja isso que ocupe a sua mente, seja isso que ocupe o seu coração, porque mesmo quando todas as peças caírem, se o rei estiver presente, a esperança de ficar de pé ainda existe. O que faz aquele jogo continuar acontecendo é a presença do rei. Porque, havendo poucas peças, mas se o rei está lá, você tem a autoridade para continuar. Assim é a nossa vida. O que nos dá a autoridade para continuar tentando é que nós estamos tentando com Cristo. Se estamos tentando com Ele, há esperança de vitória. Se estamos tentando com o Senhor, nós vamos chegar lá, vai dar certo. Estamos aplicando o princípio, vai dar certo, vai acontecer, vai desenrolar. As coisas elas vão chegar num resultado como a Bíblia nos ensina. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez em 2025 você perdeu oportunidades. Às vezes perdeu dinheiro, perdeu relacionamentos, até saúde, ou perdeu ânimo. Às vezes os sonhos foram perdidos. Mas está começando 2026 em poucos dias. E eu tenho uma notícia boa para você. O rei está de volta. O rei está de volta.
O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor nos salvou, o Senhor veio ao mundo, Ele nos deu o espírito de adoção. Jesus está de volta. Para Ele quer você junto com Ele em 2026. Porque Deus é especialista em novos começos. Então, aquilo que foi perdido no passado, o Senhor pode restaurar neste tempo, de agora e para frente. Creia nisso, viva isso, coloque isso como prioridade para o seu próximo ano. Está chegando uma nova oportunidade, porque Jesus nunca te abandonou. Só que muitas vezes a gente não viu que Ele estava lá, porque estávamos focando na coisa errada. Como em situações da nossa vida, e usando esse exemplo que eu estou te falando, deste jogo de xadrez. Às vezes existem coisas na nossa vida que nós somos tentados, e nós vamos com muita sede àquele pote. E porque nós estamos sendo movidos por uma ambição vã, por uma ambição da carne, por uma ganância, por algo que é vão, que não é o Senhor lá, e o Espírito Santo está ao nosso lado, falando, não vai por esse caminho, colocando um desconforto, colocando uma dúvida, será que isso é bom realmente? Colocando uma pessoa fazendo perguntas para nós. E aí, quando se toma a decisão, e aquela decisão leva à bancarrota, não dá certo, uma grande decepção, uma desilusão, um fracasso, quantos voltam para Deus e falam, Senhor, por que o Senhor não me avisou? E Ele estava avisando. O Senhor nunca te abandonou, houve momentos que nós, por decidirmos pelas nossas vaidades, nós esquecemos que a voz do Senhor ela é singela, ela é sensível. E eu quero te animar para que em 2026 você ande nessa boa notícia. Jesus está de volta. Jesus está com você para te levantar nesse próximo ano. Jesus, Ele sempre mostrou que em momentos de caos Ele aparecia. Quando os discípulos, eles pescam a noite inteira, Jesus aparece, e quando Jesus está lá, a pescaria ela é multiplicada. Quando Jesus ele chega próximo daquela mulher, aquela mulher chega próximo dele com 12 anos de uma enfermidade, essa mulher toca Jesus, ela então é curada. Quando a filha de Jairo, que havia morrido, Jesus vai até aquele lugar, ele então traz novamente esta menina à vida, porque o Senhor é especialista em novos começos. Jesus está de volta para te colocar de novo num cenário de viver o propósito para o qual Ele te chamou. Colossenses capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. O autor Max Lucado, ele diz assim, a presença de Deus não promete que a vida será fácil, mas garante que você nunca enfrentará nada sozinho. E isso é verdade. Precisamos entender que o Senhor tem movimentos calculados para dar, planejados, Ele é intencional. Como no jogo de xadrez, o rei ele avança devagar, ele não é impulsivo, não é afobado. Ele reina com firmeza. Então, quando você se move segundo a palavra de Deus, a paz te governa. A ansiedade perde a força. A sabedoria floresce. A família se fortalece. A vida ganha direção e propósito. E você conquista sem perder o que te sustenta. Nenhuma pessoa que honrou os princípios da Bíblia terminou em vergonha. Nem uma. Todas foram exaltadas por Deus. E é tão tremendo isso, porque até o momento em que o inimigo quis levar Jesus a um lugar em que ele pudesse ser visto como alguém que estava sozinho, na cruz, a cruz se tornou glória para as nossas vidas. Então, nenhum homem de Deus que anda nos seus princípios termina em vergonha. Se você deseja vencer, você vencerá quando Jesus estiver com você. Você vencerá quando você estiver com Ele ao seu lado, com Ele te ensinando, com Ele te dirigindo, com Ele te corrigindo, com Ele abrindo os seus olhos. Você quer prosperar? Só prospera quem anda nos princípios. Não é sorte.
mas é uma vida dedicada ao Senhor. Ele não te abençoa por quem você finge ser, Ele abençoa aquilo que você obedece. O Senhor quer te levar a esse lugar. Então, neste ano de 2026, ande naquilo que é princípio, na verdade, na fidelidade, na honestidade, no perdão, na generosidade, na santidade, na perseverança. No mundo que nós vivemos, no Brasil que nós vivemos, nós vemos tantas discrepâncias e é tão fácil nós vermos isso no nosso dia a dia. Para esse ano eu quero animar você a olhar para você e para o Senhor e dizer: Jesus, o que o Senhor quer gerar em mim para ser um instrumento de cura na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, na minha nação. Jesus vai te levar a esse lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele está nos ensinando em que nós devemos colocar os nossos olhos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. 2026, vença com o Rei. No meu jogo, que eu falei com você várias vezes aqui, eliminar a rainha parecia tudo, mas não era. O que realmente importa é o Rei. Na derrota, existe uma lógica. Não somos derrotados por acaso, mas por um descuido, por uma distração, algo que nos leva à exposição. Mas na vitória, a vitória é sempre fruto de alguma coisa. É sempre fruto de que você guardou a sua fé, guardou a sua obediência. Ela é fruto porque você guardou o princípio, porque você perdoou, porque você confiou em Deus, porque você foi fiel, porque você amou o Senhor. Você guardou o Rei, porque você guardou o Rei. Ele vai te dar vitória nas suas batalhas, nas suas lutas, sobre os inimigos que você enfrenta. Então, em 2026, ouça o Rei, caminhe com o Rei, priorize o Rei, porque quando o Rei está presente, todos os outros reinos tremem. No mundo espiritual, quando Jesus está com você, todos os outros reinos tremem. Por isso as tentações, para tirar você do olhar de proteger o que é do Rei e tentar levar você a uma decisão emocional em que, ao invés de você guardar o que você conquistou, você só tem olhos para aquilo que você tem como uma recompensa rápida. Mas o Senhor está dizendo: existem coisas que você já recebeu de mim. Então, que 2026, um dos seus alvos seja proteger o que você já recebeu. Ao mesmo tempo, você olha para aquilo que eu quero te levar a conquistar. Quando o Rei está presente, lembre disso, todos os outros reinos tremem. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui algo para encerrarmos com a preparação para 2026. O inimigo, ele não teme as peças. Ele teme se o Rei está com você. As outras peças, ele não teme. Ele não teme se você tem uma grande casa, um grande posto no seu trabalho, um grande carro, uma boa saúde, que também é muito bom, mas ele não treme isso. Ele treme se o Rei está com você, porque quando o Rei está, os inimigos tremem. Neste ano de 2026, priorize o Rei estar com você, o Rei estar naquele ambiente. Sabe, se Jesus está naquela reunião, continue naquela reunião. Se ele não está naquela reunião, peça para pausar, peça um momento, mas fala: não vamos dar continuidade porque não está bom do jeito que está. Se Jesus pode estar com você na sala, naquele lugar, naquele ambiente, então você esteja lá. Se Jesus não pode estar lá, saia desse ambiente. Se ele pode estar com aquela pessoa, se ele pode estar naquele carro, esteja. Se ele não pode estar, saia daquele lugar, saia daquele ambiente. Porque 2026 você vai priorizar o Rei junto com você. Se você está nos assistindo e você pode dizer um amém, diga amém onde você está, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém? É isso aí. Então, se o Rei está em você, não importa o que você perdeu, você não está em xeque-mate, você está em preparação.
2026 não é um ano em que você vence porque você tem força. É o ano que você vence porque decidiu que o Rei ficasse com você, onde você estivesse. João capítulo 6, versículo 68. Os discípulos vão dizer isso para Jesus. Jesus está despedindo as multidões. Jesus está confrontando aquelas pessoas que estão junto com eles. Pessoas deixam Jesus. E então, Jesus vai fazer esse confronto para os discípulos em João capítulo 6, versículo 68. O apóstolo Pedro vai dizer, na época ele era um discípulo, ele ainda não era apóstolo. Ele diz assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, eu não deixo você, eu não quero deixar você. E não é uma questão de ser perfeito para não deixar Jesus. É uma questão de, eu sei que quando Ele está na minha vida, eu tenho paz. Eu sei que quando Ele está na minha vida, Ele ministra propósito, Ele ministra direção. E é assim que eu quero viver. Então Jesus vai dizer para eles, vão, mais para frente, vão, façam discípulos. Nenhum mal poderá detê-los. Eu estarei sempre com vocês. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 28. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 10. Vemos o Senhor dizendo, assim como vocês têm a certeza, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu também estou dizendo para vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eu quero dizer para você que nesse ano seja um ano com o Rei. Que você construa tudo isso com o Senhor, porque Ele vai te dar direção, Ele vai renovar a sua mente, Ele vai alinhar os seus pensamentos, trazer clareza às suas decisões, e você vai ser uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo para tomar decisões que cooperam com a vitória de Deus na sua vida. Os inimigos tremem quando o Rei está com você, e por causa disso você avançará. Eu gostaria de orar com você, que onde você está, você continue com o seu coração aberto, coloque a sua vida diante do Senhor. Jesus, nós confiamos na sua presença. Quando o Senhor está, a tempestade não derruba o barco. Quando o Senhor está, não falta alimento àqueles que têm fome. Quando o Senhor está, há cura para aquele que está enfermo. Quando o Senhor está, há direção para quem é seu discípulo. E eu oro, Senhor, por cada um que aqui está. Senhor, cada um presente em sua casa, cada um presente assistindo este culto. Eu oro para que o teu Espírito Santo agora, Deus, traga confirmação em cada coração do que fazer e do que deixar. Senhor, que o Senhor traga clareza e que o Senhor traga força para a tomada de decisão, para agir, e que cada um seja forte no Senhor, inspirados por Ti, para andar no seu propósito, conhecer a sua vontade, vencer os seus desafios. Se há pecados, Senhor, que haja confissão, que haja arrependimento, que haja entrega, para que o Senhor também traga o Teu perdão e restaure para um novo tempo. E que 2026 seja um ano de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque quando o Senhor está conosco, a tua presença é a autoridade para andarmos em vitória. Que Deus abençoe você, que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.